Bom dia, amigo. Aqui estamos juntos mais uma vez, nessa quinta-feira. Quero aí estimular aqueles que estão participando dos 100 dias que impactarão o Brasil com a leitura da devocional de hoje. Mas quero também me dirigir a todos aqueles que nos assistem neste instante para convidá-los a dedicar os próximos minutos a uma séria reflexão a respeito daquilo que a Bíblia tem a nos falar. Quero dizer também que desejo a todos um bom dia, um dia muito feliz, muito produtivo e muito agradável. Mas é claro, em especial quero me dirigir aos que aniversariam exatamente no dia de hoje, para dizer que nós louvamos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus o fato de você ter chegado até aqui, viver este dia especial na contagem dos seus anos, e dizer que o nosso desejo é que Deus continue a guiá-lo, continue a conduzi-lo, e que você permita que a vontade de Deus se cumpra e se realize no seu viver. É o nosso desejo de coração. Voltando a nossa atenção e os nossos olhos para a palavra de Deus, eu quero considerar com você alguns desafios que temos a assumir na sociedade em que nós vivemos, no Brasil que nós vivemos, no mundo que nós vivemos. E há uma proposta desafiadora encontrada na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 15, onde lemos o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O texto traz um conceito preliminar, a constatação da perversão e da corrupção encontrada na sociedade. É curioso perceber que ao lermos esse texto temos a sensação e a impressão de que o apóstolo Paulo estava visualizando o século XXI. O contexto era outro, a situação era outra, mas não há dificuldade nenhuma em aplicarmos as palavras usadas por ele aqui à situação em que nós vivemos. Perversão e corrupção, lamentavelmente, são fácil e fartamente encontrados na sociedade em que nós vivemos, nos dias em que nós vivemos. Vivemos tempos em que os valores morais têm sido totalmente pervertidos, em que estes têm sido abandonados, em que em nome da liberdade se promove uma espécie de libertinagem, de ausência de limites, de ausência de restrições. Em nome da independência do ser humano, o que se propaga é a autodestruição do homem e da sociedade a partir do segmento de caminhos que certamente só trazem morte, sofrimento e dor. É lamentável perceber que os valores morais fundamentais à solidez da família, por exemplo, têm sido abandonados de maneira escandalosa. Muitas vezes a própria sociedade aberta e declaradamente combate esses valores, ridiculariza-os. A nossa sociedade, inclusive através dos meios de comunicação e da mídia, e aqui se destacam provavelmente a mídia televisiva e também a internet, tem atingido fortemente valores e princípios que seriam fundamentais à solidez, à sobriedade e ao equilíbrio dos relacionamentos, especialmente relacionamentos familiares. Famílias destruídas porque formadas de pessoas destruídas. O abandono de valores traz consequências. Os erros trazem seus resultados, trazem seus efeitos. Sofrimento para quem os comete, sofrimento para quem é vítima deles. E diante disso, uma sociedade cada vez mais distante do padrão de Deus, do modelo de Deus, da proposta feita por Deus. Isso tem trazido infelicidade, tem trazido dor, tem trazido destruição. Os relacionamentos são minados pelo abandono dos valores, uma vez minados, são destruídos pelas separações, pelos divórcios. Famílias são totalmente dizimadas, relacionamentos familiares se tornam doentios, filhos são vítimas de determinadas situações de tristeza e dor. E com isso novas gerações se formam com péssimas referências, com terríveis modelos. Uma sociedade sem dúvida pervertida, mas também uma sociedade alcançada pela corrupção. E na corrupção o abandono principalmente dos valores relacionados à honestidade. Uma sociedade onde a mentira, onde a hipocrisia,
onde a desonestidade estão sempre presentes. Somos incrivelmente tolerantes diante dessas coisas. Algumas vezes somos estimulados a nutrir esse tipo de atitude. A máxima ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão encontra cada vez mais aceitação e maior número de adeptos. Uma sociedade invadida pela corrupção e que é minada por esse câncer que destrói estruturas, que destrói condições sociais, que destrói relacionamentos, que destrói nações. E como a nossa pátria tem sido vítima disso? Paulo nos propõe que nesse cenário assumamos uma atitude de irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Não é tarefa fácil. Significa remar contra a corrente. Significa nadar contra a maré. Significa assumir uma atitude oposta à atitude natural das pessoas. Significa ter coragem e ousadia para algumas vezes viver a experiência do dar murro em ponta de faca. Assumir uma proposta e um discurso que vão na contramão do que a sociedade quer ouvir e do que a sociedade faz questão de repetir. Mas é esta a proposta para os filhos de Deus. E essa é a proposta para aqueles que conhecem a Deus e para aqueles que entendem que o projeto de Deus é o melhor. O texto termina dizendo que quando somos filhos de Deus inculpáveis, quando somos irrepreensíveis e sinceros, no meio dessa geração pervertida e corrupta, sabe o que acontece? Resplandecemos como astros no mundo, aparecemos como luz, justamente por ser diferentes. E é essa a proposta da palavra de Deus para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que conhecem a sua palavra. Uma vida íntegra e coerente, baseada nas Escrituras, que nos conceda a nós e a nossa família estabilidade e serenidade, mas que nos faça figurar diante do mundo como modelo, como exemplo e como referência. Lembramos-nos então, inevitavelmente, das palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo. Luz que deve aparecer e que deve fazer diferença onde estivermos. Vamos orar. Pai querido, reconhecemos que a nossa sociedade tem sido invadida por atitudes de perversão e de corrupção. Reconhecemos que algumas vezes temos sido pressionados, quando não induzidos, a agir em conformidade com essa proposta, a ceder aos nossos valores e a nos comportar como os outros se comportam. Pai, dá-nos coragem, sabedoria e ousadia para ser irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Ajuda-nos a ser neste mundo uma luz que brilha em meio às trevas. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.